O recomeço verdadeiro é quando você para de planejar e deixa Deus te guiar. Existe um tipo de inquietação que não grita, mas consome. Um tipo de angústia que se esconde atrás de metas novas, planos renovados, calendários organizados e frases motivacionais, mas que por dentro ainda está quebrada. É aquela sensação de estar sempre recomeçando, mas nunca realmente saindo do lugar. De acordar com uma nova ideia, uma nova estratégia, uma nova rotina, e mesmo assim continuar tropeçando nas mesmas pedras. É como pintar uma parede rachada. Por fora parece nova, mas por dentro continua ruindo. E por mais que você tente convencer a si mesmo de que dessa vez vai ser diferente, algo lá no fundo sussurra, vai ser tudo igual de novo. Você não está sozinho. O mundo inteiro parece estar preso nesse ciclo. É uma geração exausta de tanto planejar, de tanto tentar, de tanto fazer força para parecer forte. Mas ninguém admite, porque admitir cansaço virou sinônimo de fraqueza. E fraqueza, nesse mundo que idolatra a performance, é pecado mortal. Então seguimos maquiando a alma, postando frases prontas, repetindo mantras vazios e nos afundando em listas de tarefas que só servem para adiar a verdade, a de que estamos tentando recomeçar do nosso jeito, sem ouvir o que Deus tem a dizer. O problema não é recomeçar, é acreditar que o recomeço depende só de você. É pensar que basta força de vontade, planejamento e disciplina. É cair na armadilha de acreditar que, se você se esforçar mais, fizer melhor, for mais estratégico, mais focado, mais constante, então tudo vai funcionar. E quando não funciona, a culpa recai como um peso invisível. Você se cobra, você se frustra, você se isola. E quanto mais tenta provar que é capaz, mais afunda no pântano do próprio orgulho. É aqui que muitos adoecem. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, porque passam a vida tentando fazer dar certo aquilo que Deus nunca mandou começar. O recomeço verdadeiro não nasce da força do homem, ele nasce da escuta, nasce da pausa, nasce do silêncio que se curva para dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Mas esse tipo de recomeço é raro, porque ele exige rendição, e rendição exige fé. E fé, para muitos, virou apenas uma palavra bonita estampada em camisetas, e não uma prática real que rompe com a lógica do controle humano. A fé bíblica nunca foi sobre sentir paz com uma decisão. Foi sobre confiar, mesmo sem entender. Foi sobre andar em obediência, mesmo quando o caminho parecia escuro. Foi sobre abrir mão de planos bem traçados em nome de uma direção invisível, mas segura. Recomeçar com Deus é dar passos sem mapa. É desaprender o caminho que o mundo ensina para descobrir o caminho que o céu revela. E isso assusta, porque o nosso ego quer certezas, previsões, segurança. Mas Deus não trabalha sob a lógica do conforto. Ele trabalha sob a lógica da transformação. E transformação começa onde o controle termina. Essa jornada que você vai acompanhar a partir de agora não é um tutorial para dar certo. Não é uma fórmula de 7 passos para um novo começo. É um convite à ruptura. Um chamado para parar, para escutar, para admitir que o seu plano falhou, não porque você é fraco, mas porque Deus é bom demais para te deixar continuar por um caminho que Ele nunca escreveu. Aqui você não vai encontrar promessas de facilidade, vai encontrar verdades que libertam. Vai ouvir o que talvez nunca disseram com clareza, que muitos dos seus fracassos foram, na verdade, livramentos. Que muitas portas fechadas foram respostas, que muitos dos seus cansaços são alarmes espirituais gritando: está na hora de parar de tentar sozinho. Se você chegou até aqui achando que precisava de um novo plano, talvez o que você precise mesmo é de uma nova entrega. Porque Deus não quer abençoar um plano humano com a chancela divina. Ele quer ser o autor do plano desde o início. O verdadeiro recomeço não é quando você decide mudar de vida, é quando você permite que Deus mude você.
de dentro para fora, sem pressa, sem performance, sem máscaras. Esse vídeo é um passo nessa direção. É um mergulho profundo em princípios eternos que foram esquecidos. É uma conversa franca com quem cansou de tentar ser forte, com quem cansou de fingir que está tudo bem, com quem cansou de recomeçar e falhar de novo. Se você está nesse lugar, essa mensagem é para você, não para te motivar, mas para te libertar, não para te dar uma nova técnica, mas para te mostrar um novo caminho. O caminho de volta à voz que você talvez tenha ignorado, a voz de Deus dizendo com amor e firmeza: me deixa te guiar. O cansaço de quem tenta recomeçar sozinho não é um cansaço qualquer. É um esgotamento que não se resolve com sono, férias ou distrações. É o tipo de peso que mora no peito, que enfraquece a esperança, que suga a vontade de tentar de novo. A alma sente. O corpo segue funcionando, mas por dentro tudo parece desligado. E por mais que você tente disfarçar, sorrir, continuar, você sabe que está perdendo força, está carregando um peso que não nasceu para carregar. A sociedade te ensina que recomeçar é uma virtude e, de fato, recomeçar é necessário. Mas o que quase ninguém te diz é que tentar recomeçar sozinho é a receita mais rápida para a frustração espiritual. Porque o mundo só fala do esforço, da força de vontade, da garra. Nunca fala da dependência, nunca fala de Deus como autor do recomeço. A maioria dos conselhos que você escuta são bonitos por fora, mas vazios por dentro. Te mandam levantar, sacudir a poeira e planejar de novo, como se o problema estivesse apenas na estratégia e não na origem da direção. Você já tentou mudar de cidade achando que isso traria paz? Já mudou de relacionamento acreditando que finalmente seria feliz? Já trocou de trabalho pensando que agora sim faria sentido? Já recomeçou um projeto colocando toda a expectativa em algo novo, mas sem sequer consultar a vontade de Deus? Então você sabe o que é esse cansaço, porque o cansaço real não vem da atividade intensa, mas da ausência de propósito. Vem da luta para fazer dar certo algo que Deus nunca te pediu para fazer. Vem de tentar ser bem-sucedido em um caminho que o céu nunca autorizou. É cruel perceber que mesmo fazendo tudo certo, segundo os padrões humanos, o vazio permanece. Você se pergunta onde está errando. Se sente culpado por não conseguir manter a constância. Acredita que é fraco, indisciplinado, insuficiente. Mas e se o problema não for sua fraqueza, mas a origem do seu esforço? E se o seu fracasso não for um castigo, mas uma chance de reavaliar para onde está indo? E se Deus estiver permitindo a falência dos seus planos para salvar a sua alma? O recomeço sem Deus é uma repetição. Você muda os personagens, muda o cenário, muda o discurso, mas o roteiro continua sendo o mesmo. Frustração, desgaste, silêncio, culpa. Porque você pode até tentar fugir de tudo, menos de si mesmo. E se o coração ainda estiver tentando controlar, o final será sempre parecido. Não importa quantas vezes você comece, não importa o quanto você se esforce. Se a direção não vem de cima, o peso continuará caindo sobre os seus ombros. Existe uma diferença profunda entre recomeçar com base no desespero e recomeçar com base na revelação. O desespero te move rápido, mas te leva para qualquer lugar. A revelação te obriga a parar, ouvir e confiar. Só que isso exige humildade. Exige reconhecer que o seu plano não é suficiente. Exige admitir que talvez você nunca tenha perguntado para Deus se o caminho que escolheu era o que Ele queria. Porque a verdade é que muitos oram pedindo força para continuar, quando deveriam estar orando pedindo discernimento para parar. Deus não se impressiona com planos bem elaborados. Ele não se emociona com a sua agenda cheia, com seus compromissos, com a sua produtividade.
Deus se move quando vê um coração quebrantado, um espírito que reconhece: Pai, eu não consigo mais sozinho. O cansaço não é um sinal de fraqueza. É uma chance de recomeçar da maneira certa. É um grito interno dizendo: chega de tentar fazer com as minhas mãos aquilo que só Deus pode construir. Há uma paz que não depende de resultados. Um descanso que vem quando você se rende de verdade. Quando você decide que não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Quando você entende que não está aqui para conquistar, mas para obedecer. Que a vida não é uma escada para o sucesso, mas um altar para a entrega. Deus não quer te ver exausto tentando dar certo. Ele quer te ver rendido para poder te guiar. O verdadeiro recomeço não começa quando você traça novas metas. Ele começa quando você levanta as mãos e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É aí que tudo muda. Não porque a situação se transforma num passe de mágica, mas porque você deixa de caminhar sozinho. E quando isso acontece, o cansaço perde o poder de te paralisar. Porque mesmo que o caminho ainda seja difícil, agora você não está mais tentando se guiar pelas sombras da sua própria vontade. Agora você caminha na luz da direção de Deus. E mesmo sem entender tudo, você descansa. Porque sabe que desta vez não é mais sobre você tentando recomeçar. É sobre Deus te reconstruindo. Existe um momento em que o planejamento, por mais inteligente que pareça, se torna uma prisão. E o mais perigoso é que essa prisão é confortável, previsível, elogiada. Você organiza cada passo, antecipa cada possível falha, define metas, estabelece prazos, traça mapas detalhados de onde quer chegar. Tudo parece estar sob controle, mas existe uma diferença profunda entre ter direção e ter controle. E muitos confundem uma coisa com a outra. O planejamento começa como ferramenta, mas quando toma o lugar da confiança em Deus, vira um ídolo. Um ídolo feito de lógicas humanas, de previsibilidade, de falsa segurança. A mente cartesiana aplaude quem pensa antes de agir, quem calcula, quem decide com base em dados e não em impulsos. E há sabedoria nisso. Deus não é contra a razão, mas Ele é contra a soberba que faz da razão o único critério de decisão. O problema não é planejar, é depender do plano mais do que da voz de Deus. É quando o plano se torna sua âncora emocional, quando ele dá mais paz do que a oração, quando ele substitui a intimidade com o Espírito Santo e te faz acreditar que você já sabe o caminho, então não precisa mais perguntar nada. É nesse ponto que o planejamento se transforma em prisão. Você se sente seguro porque tem um plano, mas essa segurança é frágil, porque qualquer mínima alteração já te desequilibra. Se algo sai fora do script, você entra em crise, porque na verdade o plano se tornou o seu Deus funcional. E qualquer coisa que ameaça o seu Deus, ameaça sua paz. Você vira refém da própria estrutura que criou. E mesmo quando percebe que algo não está fluindo, insiste em continuar porque o plano já foi feito, o caminho já foi traçado, e admitir que Deus está mandando mudar parece perda de tempo, vergonha, retrocesso. Mas não é. É redenção. É possível viver a vida inteira escravizado por metas espirituais que Deus nunca te pediu. Gente que ora porque está no cronograma, lê a Bíblia porque está no plano anual de leitura, serve na igreja porque assumiu compromisso, mas faz tudo isso sem ouvir a voz que guia. Tudo virou parte de um sistema. E o sistema é eficiente, mas vazio. Ele produz disciplina, mas não produz vida. Ele gera movimento, mas não gera transformação. Ele traz resultado externo, mas apaga a chama da sensibilidade interior. A liberdade cristã não está em viver sem rumo. Está em viver com sensibilidade ao toque de Deus. E às vezes, isso significa quebrar o cronograma, cancelar a agenda, fechar o caderno e simplesmente perguntar: Senhor,
O que o Senhor quer de mim agora? Essa pergunta tem o poder de destruir prisões criadas com as melhores intenções, porque o maior inimigo da vontade de Deus nem sempre é o pecado. Às vezes é o planejamento exagerado, a rigidez, a idolatria da organização. Jesus não chamou os discípulos para uma jornada de produtividade. Ele os chamou para um caminho de obediência. E obediência requer escuta, e escuta requer espaço. O problema de muitos planos é que eles ocupam tanto espaço na mente que já não sobra silêncio para discernir a direção do alto. O Espírito Santo fala, mas nem sempre grita. E se você estiver ocupado demais, tentando fazer sua agenda funcionar, talvez não perceba que Deus já está tentando interromper seu movimento há dias. Essa prisão também se revela quando você se apega demais ao resultado. Se o plano funciona, você acredita que está no caminho certo, mas nem tudo que funciona vem de Deus. E nem tudo que falha está fora da vontade dele. O critério para discernir o caminho não pode ser o resultado. Tem que ser a presença. Onde está Deus? É isso que importa. É isso que define se você está livre ou preso. Deus não quer destruir a sua capacidade de planejar. Ele quer libertar você da necessidade de controlar tudo. Porque enquanto você estiver no volante, ele não poderá conduzir. E o que você chama de prudência, talvez seja medo. Medo de confiar. Medo de ouvir uma resposta que mude tudo. Medo de perder o que você construiu. Mas a fé verdadeira sempre vai exigir esse salto. Esse momento em que você diz, mesmo que eu não entenda, eu confio. E nesse ponto, o plano deixa de ser uma prisão e se torna uma oferta. Quando você entrega seus planos, Deus pode redirecioná-los. E o que antes era prisão, vira liberdade. Porque agora você sabe que não precisa mais acertar tudo. Você só precisa obedecer. O peso sai, a ansiedade desaparece, o coração respira. Porque quem está sendo guiado já não precisa mais controlar. Existe um tipo de recomeço que parece bonito, emocionante, cheio de propósito, mas é uma ilusão. Ele carrega linguagem espiritual, mas nasce da vontade humana. É impulsionado por necessidade, não por direção. É um movimento disfarçado de fé, mas que no fundo tem raízes em frustração, vaidade ou fuga. A pessoa diz que está recomeçando com Deus, mas o plano já foi traçado antes da oração. Ela só busca a bênção divina para validar aquilo que já decidiu fazer. E quando as coisas começam a dar certo, ela se convence de que foi Deus quem aprovou. Mas nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda paz sentida no começo é fruto do Espírito. O coração humano tem uma incrível capacidade de se enganar, principalmente quando está desesperado para começar de novo. A ilusão do recomeço sem Deus é sutil, porque ela se veste de frases que soam bíblicas, mas não são. Agora é minha nova estação. Deus está fazendo algo novo. O que passou ficou para trás. Tudo isso pode ser verdade, mas também pode ser apenas maquiagem em cima de feridas não tratadas. Porque o que diferencia um recomeço emocional de um recomeço espiritual não é a empolgação, é a origem. Um nasce da vontade do homem, o outro nasce da voz de Deus. Há uma diferença brutal entre o recomeço que você força e o recomeço que Deus inicia. O primeiro começa com pressa, o segundo começa com rendição. O primeiro depende de circunstâncias, o segundo de obediência. O primeiro é impulsionado pelo medo de ficar parado. O segundo é movido pela coragem de esperar o tempo certo. O problema é que a maioria não quer esperar, quer resultados, quer sentir que está avançando. E por isso, qualquer mudança já é chamada de recomeço. Mas se Deus não falou, se Deus não direcionou, se Deus não está no centro, isso não é recomeço, é só movimentação.
Quando você se convence de que precisa de algo novo, mas não consulta o céu, o que acontece é que você começa de novo, mas carrega para o novo exatamente as raízes que destruíram o antigo. Muda o projeto, muda o parceiro, muda a cidade, muda a estética, mas não muda o coração. E o coração, se não for renovado pela palavra, vai repetir os mesmos erros com outro nome. Vai se frustrar com novos rostos, vai fracassar em novas ideias, vai sangrar em outras paisagens, porque não é a mudança externa que transforma, é a presença de Deus no processo. O perigo de começar algo sem Deus é que no início tudo parece funcionar. Os sentimentos se alinham, as portas se abrem, a emoção dá aval. E você começa a interpretar o sucesso inicial como sinal de aprovação divina. Mas Deus não é obrigado a impedir tudo que não veio dele. Às vezes, Ele permite, Ele observa, Ele deixa crescer até que os frutos comecem a aparecer. E aí, você percebe que aquilo que parecia um recomeço, na verdade, era só mais um desvio, mais um ciclo, mais uma tentativa frustrada de construir com as próprias mãos aquilo que só o Espírito pode edificar. Muitos estão vivendo recomeços vazios, recomeços que só existem no papel, na estética, na aparência, mas por dentro continuam carregando angústia, inquietação, ausência de paz. Por quê? Porque não consultaram o Senhor, não esperaram a resposta, não se perguntaram se aquilo era propósito ou carência. Não se deixaram ser tratados, curados, restaurados antes de tentar recomeçar. E por isso, o novo já começa velho, porque nasce contaminado pelas dores que não foram entregues. Deus não se impressiona com recomeços barulhentos. Ele se move nos recomeços silenciosos, aqueles que acontecem no secreto, aqueles que ninguém vê. Aqueles em que a pessoa se cala, dobra o joelho, e ao invés de correr atrás de algo novo, corre para o altar. É ali que o recomeço verdadeiro acontece, no arrependimento, na escuta, na dependência, na disposição de dizer: Senhor, se não for a tua vontade, eu não quero. Mesmo que pareça perfeito, mesmo que pareça minha chance, mesmo que doa esperar, eu escolho te seguir. Esse tipo de recomeço é raro, porque ele exige morrer para o próprio desejo, ele exige fé de verdade, exige convicção na soberania de Deus. Mas é o único recomeço que permanece, porque o que começa em Deus continua com Deus. E o que continua com Deus não termina em frustração, mesmo quando passa pela dor. O recomeço verdadeiro não é aquele que agrada seus sentidos, mas aquele que santifica sua alma. E isso só é possível quando você abre mão da ilusão e aceita caminhar na direção da verdade. Há momentos em que tudo parece sair do controle. O que estava estável desmorona. O que parecia certo se torna confuso. O que dava segurança desaparece, e nesse colapso inesperado, muitos se perguntam onde está Deus. Porque a mente humana foi treinada para crer que quando algo dá errado é sinal de abandono. Mas o reino de Deus não funciona com a mesma lógica do mundo. Nem toda interrupção é caos, nem todo colapso é perda. Às vezes, é justamente a voz de Deus interrompendo o caminho que você jamais deveria ter seguido. Deus fala, mas nem sempre fala como esperamos. Às vezes ele fala fechando portas. Às vezes ele fala através de uma decepção. Às vezes ele fala nos silêncios que nos forçam a parar. E embora doa, essa interrupção é graça. Porque o maior ato de misericórdia de Deus nem sempre é abrir um novo caminho, mas impedir você de continuar no caminho errado. E ele faz isso de formas que, à primeira vista, parecem duras. Mas só quem já foi salvo de si mesmo entende o quanto esse amor é radical. O quanto ele nos ama a ponto de nos frustrar. A voz que interrompe o caminho não é a voz do castigo, é a voz da correção.
É a voz que diz: até aqui você foi com seus próprios passos, agora é a minha vez de te guiar. E é nesse momento que o recomeço verdadeiro começa. Porque enquanto você está indo na direção contrária, Deus não vai te empurrar. Ele vai te chamar. E esse chamado pode vir no meio da perda, no meio da dor, no meio do susto. Você não esperava, não planejou, mas algo te força a parar. E nesse silêncio desconfortável, ele fala. Não é sempre uma voz audível. Às vezes é uma inquietação interna, um peso que não passa, uma sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. É a alma alertando. Deus está tentando mudar a rota. E se você não escuta, ele aumenta o volume, até que o caminho se feche, até que o chão suma, até que você entenda. Continuar seria suicídio espiritual. Parar é sobrevivência. Ouvir é salvação. Você pode estar vivendo exatamente esse momento agora, onde tudo saiu do eixo, onde você já não sabe o que fazer, onde seus planos desmoronaram e as respostas não chegam. Mas e se esse for o exato ponto em que Deus começa a falar? E se essa desorganização for a mão dele te chamando de volta? E se o que você está chamando de crise for, na verdade, o livramento que vai te realinhar com o céu? Há histórias nas Escrituras que só começaram porque Deus interrompeu um caminho. Saulo, no caminho de Damasco, não planejava mudar, mas foi derrubado, interrompido, cegado por 3 dias para que seus olhos espirituais fossem abertos. E a partir dali, ele nunca mais foi o mesmo. Moisés, no deserto, achava que sua missão tinha acabado, mas Deus o interrompeu com uma sarça em chamas. Abraão, a caminho do sacrifício, foi interrompido por uma voz no momento exato. José, traído pelos irmãos, teve todos os seus planos destruídos, mas Deus o reposicionou. Todos foram interrompidos, todos foram redirecionados. Todos ouviram a voz de um Deus que não deixa os seus caminharem rumo ao abismo sem tentar salvá-los. Essa voz ainda fala hoje, e talvez esteja falando com você agora, não para te acusar, mas para te chamar, para dizer que o caminho que você traçou, por mais bonito que pareça, não leva à vida, e que ele ainda tem um plano, um novo plano, não baseado nas suas conquistas, mas na sua entrega, não baseado no que você pode fazer, mas no que ele quer realizar em você. E o primeiro passo para esse novo plano não é a ação, é a pausa, é parar, ouvir, reconhecer que você foi longe demais sem perguntar se era por ali mesmo. A interrupção é só o começo. Quando você a aceita, algo começa a mudar. A pressa dá lugar à sensibilidade, a teimosia dá lugar à obediência, a autoconfiança dá lugar à fé. E a fé verdadeira começa quando você para de resistir e decide confiar. Quando você reconhece que já não consegue mais guiar seus passos com clareza e se entrega à direção de Deus, mesmo que isso signifique voltar, mesmo que isso custe orgulho, mesmo que isso exponha feridas. Porque no fim, o que importa não é a rota mais curta, nem o plano mais eficaz. O que importa é estar na estrada onde a voz dele te guia. E para isso, às vezes, ele vai te parar, vai te confrontar, vai te redirecionar e vai te amar, mesmo enquanto te interrompe. O deserto sempre foi visto como lugar de ausência, mas na perspectiva de Deus é o espaço onde ele trata a alma humana. Quando tudo que você construiu se desfaz e quando todos os planos parecem morrer, o que sobra é silêncio. E esse silêncio não é vazio, é o ambiente onde o Espírito Santo sussurra verdades que você jamais ouviria no barulho da rotina. O deserto não é castigo, é escola. É ali que Deus mata aquilo que nasceu da carne para ressuscitar o que vem do seu espírito. Muitos querem recomeçar sem passar pelo deserto, como se fosse possível viver a plenitude da vontade de Deus sem atravessar o lugar onde ele quebra os ídolos do coração.
Só que sem o deserto não há dependência. Sem dependência não há fé. E sem fé não há verdadeiro recomeço. Israel não chegou à terra prometida sem o deserto. Jesus não iniciou seu ministério sem antes enfrentar o deserto. Paulo não pregou com autoridade sem antes viver anos de silêncio e anonimato. O deserto não é um acidente na jornada, é parte do plano. É no deserto que você descobre que os planos humanos não sustentam a alma. É lá que os recursos acabam, os relacionamentos se desfazem, os atalhos somem e só resta a confiança. No começo isso desespera, mas depois liberta, porque no deserto não há distrações, não há ornamentos, não há nada para apoiar além da presença de Deus. E quando você percebe que Ele é suficiente, nasce em você uma liberdade que o mundo não pode dar. O deserto é o lugar onde os velhos planos morrem. É onde as ilusões de controle são quebradas. É onde Deus mostra que aquilo que parecia indispensável, na verdade era peso. É onde Ele ensina que o pão que cai do céu é mais seguro do que qualquer planejamento humano. O deserto revela que você não precisa de mais estratégias, mas de mais fé. Que não precisa de mais mapas, mas de mais intimidade com a voz que guia no escuro. Que não precisa de mais garantias, mas de mais rendição. Quem tenta evitar o deserto prolonga o sofrimento. Quem aceita o deserto encontra transformação. Porque é ali que o coração é moldado, o orgulho é despido, a teimosia é confrontada. O deserto nunca dura para sempre, mas enquanto dura, ele prepara. E quando Deus decide te levar de volta ao caminho, você já não é mais o mesmo. Agora, em vez de confiar nos próprios planos, você confia na presença. Em vez de depender da força, você depende da graça. E em vez de temer a ausência, você aprende a descansar na suficiência. Se você está no deserto agora, não lute contra ele. Reconheça que este pode ser o lugar onde Deus está matando aquilo que nunca deveria ter nascido em você. Reconheça que Ele não te levou para esse vazio para te destruir, mas para te reconstruir. Porque quando os planos morrem, a vida de Deus floresce. E esse florescer é o verdadeiro recomeço. O deserto não é apenas um cenário físico nas Escrituras, mas um símbolo espiritual poderoso. É o lugar onde Deus trata diretamente o coração do homem. Quando todos os planos falham, quando os recursos acabam e quando o caminho parece ter chegado ao fim, o deserto surge como território inevitável. Não há distrações, não há excesso, não há plateia, só há você e Deus. E é nesse vazio que as ilusões morrem, para que a verdade floresça. Muitos enxergam o deserto como punição, mas ele é, na realidade, um processo de purificação. É onde Deus desfaz o que nasceu da carne para reconstruir o que será guiado pelo Espírito. Israel caminhou 40 anos no deserto porque precisava aprender a depender diariamente do maná que vinha do céu. Jesus iniciou seu ministério passando 40 dias no deserto, vencendo a tentação não com argumentos humanos, mas com a palavra. Paulo viveu anos em silêncio e anonimato antes de se tornar o pregador que mudou a história. Nenhum desses exemplos é acidental. O deserto é sempre o lugar onde os planos humanos morrem para dar espaço ao plano de Deus. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. É ali que você aprende que não basta ter um mapa, é preciso ter a voz de Deus guiando cada passo. No deserto, o coração humano é confrontado com suas idolatrias mais profundas. Aquilo que você acreditava ser indispensável se revela peso. Aquilo que você julgava seguro se mostra frágil. O orgulho é arrancado, a autossuficiência é esmagada e a dependência se torna a única opção. Isso assusta no início, mas é libertador. Porque só quando todos os apoios caem é que você descobre que o único apoio verdadeiro é a presença de Deus.
Só no deserto você entende que o pão da terra é instável, mas o pão do céu nunca falha. Só no deserto você aprende que as estratégias humanas podem até impressionar, mas não sustentam uma alma faminta. E é por isso que o deserto é fundamental para o verdadeiro recomeço, porque ele não apenas interrompe sua jornada, ele redefine sua identidade. Ele te despede da velha lógica e te veste com nova sensibilidade espiritual. Sem o deserto, você recomeça carregando velhos pesos. Com o deserto, você recomeça leve, porque já não depende mais de si mesmo. Quem foge do deserto prolonga sua dor, porque tenta pular o processo. Quem aceita o deserto encontra transformação. Deus não usa o deserto para destruir, mas para preparar. É o laboratório secreto da maturidade espiritual. Se você está atravessando esse lugar árido agora, saiba que o silêncio não é ausência, é treinamento. A escassez não é abandono, é realinhamento. O vazio não é castigo. É oportunidade de encher-se de uma presença que não pode ser substituída. E quando o tempo do deserto termina, você não sai dele igual. Sai com um coração mais humilde, com uma fé mais sólida, com uma mente mais clara. Sai sabendo que os planos humanos podem até falhar, mas o propósito de Deus permanece. O deserto é o ponto em que seus planos morrem para que o recomeço dele tenha espaço para nascer. O deserto é o lugar onde Deus leva aqueles que precisam desaprender a viver segundo os próprios planos. Não é uma punição, é um processo. É no deserto que a alma se vê sem apoio, sem garantias, sem atalhos. É onde a autossuficiência morre e a dependência nasce. Israel precisou atravessar 40 anos de areia e silêncio para aprender que não era a força do braço que sustentava, mas o maná que vinha do céu diariamente. Jesus precisou enfrentar 40 dias de fome e tentação no deserto antes de iniciar o ministério que mudaria a história. Paulo passou anos em silêncio e anonimato depois da experiência em Damasco, antes de ser enviado como apóstolo. O deserto sempre antecede o verdadeiro recomeço, porque é ali que os planos humanos se desfazem para que a vontade de Deus se revele. No deserto, o coração é despido. O que parecia essencial se mostra dispensável. O que parecia sólido desmorona. Deus usa a aridez para arrancar do peito a ilusão do controle. Ele permite que tudo seque para que você entenda que só Ele é a fonte inesgotável. A lógica humana odeia o deserto porque não consegue dominar o inesperado. Mas a lógica do céu ama o deserto porque é ali que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É no silêncio que você aprende a distinguir a voz de Deus. É na escassez que você aprende que o pouco nas mãos dele é suficiente. É na solidão que você descobre que nunca esteve realmente sozinho. O deserto não é o fim. É a ponte. É o lugar da transformação, não da destruição. Quem tenta fugir dele carrega o peso dos velhos planos para o futuro. Quem aceita atravessá-lo aprende a descansar. Porque no deserto não se trata mais de correr, se trata de confiar. Não se trata de conquistar, mas de obedecer. Não se trata de provar a si mesmo, mas de deixar Deus provar sua fidelidade. E é essa fidelidade que renova o coração, que fortalece a mente, que dá coragem para caminhar para onde antes você jamais teria ousado ir. Se você está no deserto hoje, não se desespere. Não interprete o silêncio como abandono. Interprete-o como treinamento. Não veja a escassez como descaso, mas como chance de experimentar a provisão sobrenatural. Não veja a solidão como rejeição, mas como convite para a intimidade. Porque o deserto é a fornalha onde o orgulho se queima e a confiança em Deus se purifica. E quando esse processo termina, você não sai igual. Você sai transformado, preparado, fortalecido.
Sai sabendo que o recomeço não depende da força que você tem, mas da fidelidade daquele que nunca falha. O silêncio de Deus é um dos momentos mais desconcertantes da caminhada espiritual. Você ora, você busca, você pede sinais, mas não vem resposta. Parece que o céu está fechado, como se Deus tivesse se afastado. A mente se enche de perguntas. Será que ele me esqueceu? Será que estou no caminho errado? Será que fiz algo que o calou? Esse silêncio dói porque o coração humano tem dificuldade em lidar com a espera. Quer sempre explicações rápidas, respostas claras, confirmações imediatas. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é direção. Quando Deus se cala, ele não está distante. Está ensinando. O silêncio é o espaço onde ele nos forma. É quando ele nos faz olhar para dentro, confrontar nossos próprios motivos e aprender a depender da fé em vez das emoções. A fé não é sustentada por sinais diários, mas pela confiança em quem Deus é, mesmo quando ele não fala. E muitas vezes, o silêncio é a maneira dele nos mostrar que já falou antes, mas não ouvimos. Ele não repete para agradar nossa ansiedade. Ele espera que confiemos no que já foi dito. O silêncio de Deus também tem o poder de revelar onde estávamos apoiados. Se a sua fé desmorona porque ele não respondeu rápido, talvez a fé não estivesse nele, mas no desejo de controlar a situação. Quando ele se cala, ele expõe nossas dependências. Exibe o quanto ainda queremos garantias antes de obedecer. Nos mostra que a verdadeira fé não está em ter clareza do futuro, mas em confiar no caráter dele, mesmo no escuro. O silêncio, portanto, não é castigo, é refinamento, é amadurecimento. É a escola onde a paciência aprende a andar lado a lado com a esperança. A Bíblia está cheia de histórias em que Deus pareceu se calar. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José passou anos preso e esquecido antes de ver seus sonhos se cumprirem. Davi foi ungido rei, mas vagou como fugitivo enquanto Saul ainda reinava. Em todos esses casos, o silêncio não era indiferença, era preparação. Deus estava moldando caráter, alinhando circunstâncias, testando confiança. Ele não se atrasou em nenhum deles. Chegou no tempo certo. E esse tempo certo nunca é o nosso, mas sempre é o perfeito. Se você está enfrentando o silêncio agora, saiba que isso não é sinal de abandono. É um convite para confiar mais profundamente. É um chamado para continuar orando, não para obter respostas imediatas, mas para permanecer conectado. É a chance de provar a si mesmo que sua fé não depende de sensações, mas da convicção de que Deus é fiel. E quando o tempo do silêncio termina, a voz de Deus soa mais clara, mais profunda, mais transformadora. Porque a alma que aprende a esperar em silêncio se torna capaz de reconhecer até o mais suave sussurro do Espírito. O silêncio de Deus não é vazio. É o espaço onde ele prepara o próximo capítulo da sua história. E se hoje parece que ele não fala, talvez seja porque ele já está agindo. Talvez o que você chama de silêncio seja apenas o intervalo entre a semente que foi plantada e o fruto que ainda vai nascer. Nesse intervalo, confie, porque mesmo quando você não ouve, Deus continua guiando cada passo. Rendição é uma palavra mal compreendida. Para muitos, significa desistir, abandonar, reconhecer fraqueza. E por isso, a maioria resiste a se render a Deus. Porque a mente humana foi treinada para acreditar que vencer é lutar até o fim, que só perde quem para, que só é digno quem não desiste. Mas na lógica do Evangelho, rendição não é fraqueza, é maturidade, é a capacidade de reconhecer que a força não está em continuar do seu jeito, mas em confiar no jeito de Deus. Render-se não é ser passivo, é ser consciente. É assumir que não se trata mais da sua vontade, mas da vontade dele.
A filosofia cartesiana ensina a duvidar de tudo até encontrar certeza. O Evangelho ensina a se render a Deus mesmo quando não há certeza aparente. O cartesiano pergunta: como posso ter garantia de que esse caminho é o correto? A fé responde: eu não tenho garantia, mas confio em quem me guia. E esse salto exige maturidade espiritual, porque o imaturo só segue quando vê provas, sinais, confirmações. O maduro confia no caráter de Deus, mesmo sem entender a rota. O imaturo pede explicação. O maduro se entrega. Rendição também é um ato de libertação, porque enquanto você tenta controlar tudo, vive escravo do medo de perder. Mas quando você se rende, descobre que nunca esteve no controle de verdade. Você apenas se enganava, acreditando que poderia segurar as rédeas da vida. E quando entende isso, o peso cai, o coração respira, a ansiedade perde força, porque a responsabilidade de guiar deixa de ser sua e passa a ser de Deus. E quem é conduzido pelo Espírito não precisa carregar o fardo da autoproteção constante. Rendição não é um evento único, é um processo diário. É acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, hoje não é sobre mim, é sobre Ti. É entregar não só as grandes decisões, mas também as pequenas. É parar de pedir apenas que Ele abençoe os seus planos e começar a pedir que Ele seja o autor deles. É trocar a oração de "faz a minha vontade" pela oração de Jesus. Seja feita a tua vontade. Esse é o ponto em que o coração amadurece, porque já não está focado em provar nada para si mesmo ou para os outros. Está focado em viver para Deus. Quem se rende não vive sem lutas, mas vive com paz em meio a elas. Quem se rende não deixa de enfrentar dores, mas sabe que nenhuma delas é em vão. Quem se rende não perde tempo tentando manipular circunstâncias, porque sabe que até o que parece atraso faz parte do plano soberano. E essa percepção não vem de emoção, vem de maturidade espiritual. É a convicção de que a vida não é sobre vencer do seu jeito, mas sobre glorificar a Deus em qualquer cenário. Se você ainda luta contra a ideia de rendição, talvez seja porque ainda confunde entrega com derrota. Mas a maior vitória que um ser humano pode alcançar é parar de lutar contra Deus. Porque não há guerra mais cansativa do que resistir ao único que sabe o caminho. Render-se é a decisão mais corajosa que você pode tomar. É a prova de que você cresceu o suficiente para entender que não sabe tudo, não controla tudo e não precisa saber. Porque Deus já sabe. E isso basta. O mapa da segurança. Ele mostra as rotas, os atalhos, os pontos de referência. Ele reduz a incerteza. O ser humano ama mapas porque eles oferecem a ilusão do controle. Mas o mapa nunca é o destino. Ele é apenas uma representação limitada, incapaz de mostrar todas as curvas, todos os obstáculos, todas as surpresas do caminho. Muitos, porém, confundem o mapa com a chegada e passam a vida agarrados a planejamentos, estratégias e metas como se fossem a própria realização. Essa idolatria do plano perfeito se tornou uma prisão espiritual disfarçada de prudência. E o pior é que, às vezes, até mesmo mapas que parecem espirituais, como cronogramas devocionais, metas ministeriais e estruturas de vida cristã, podem se tornar barreiras quando substituem a sensibilidade à voz de Deus. A verdade é que Deus não se prende aos nossos mapas. Ele não está limitado pelas nossas planilhas, calendários ou agendas. Quando Ele decide agir, nenhum traçado humano consegue antecipar. Ele abre caminhos no mar, faz brotar rios no deserto, derruba muralhas sem que seja necessário erguer uma espada. O problema é que nós tentamos encaixar o Deus infinito em esquemas finitos, como se fosse possível reduzi-lo à lógica da previsibilidade. Mas o Deus da Bíblia não cabe em caixas. Ele surpreende, desconstrói, quebra rotas, porque Ele não quer que você dependa do mapa.
Ele quer que você dependa da presença. Quem se apega demais ao mapa perde a capacidade de discernir os desvios divinos. Quando o Espírito Santo sopra para outra direção, o coração rígido resiste, porque o mapa não previa aquilo, porque a mudança não estava no cronograma. Mas a vida com Deus não é sobre cumprir cronogramas, é sobre obedecer à voz que guia no presente. É por isso que muitos se frustram. Eles querem que Deus abençoe seus mapas, quando na verdade Ele está chamando para andar sem mapa, com olhos fixos nele. E andar sem mapa não significa viver no caos. Significa confiar que cada passo será iluminado na hora certa. A idolatria do mapa cria uma falsa sensação de segurança. Você acha que sabe para onde vai, mas não percebe que pode estar indo para longe do propósito. É como confiar em um GPS desatualizado. O trajeto parece claro, mas o destino não é o que Deus planejou. A maturidade espiritual está em usar os mapas como ferramentas, mas nunca como mestres. Eles podem organizar, mas não podem ditar. Podem servir, mas não podem governar. Porque só Deus é Senhor da rota. Na filosofia cartesiana, a busca é pela clareza e distinção, pelo raciocínio seguro que elimina dúvidas. Mas na fé, a busca é por obediência. Você não precisa ver todo o caminho para dar o próximo passo. Você não precisa ter todas as garantias para confiar na direção. Enquanto o cartesiano exige certeza para seguir, o discípulo de Cristo aprende a caminhar mesmo sem mapa, porque sabe que quem guia é fiel. E essa é a verdadeira liberdade. Não depender de representações limitadas, mas da voz ilimitada do Espírito. Se você percebe que está preso ao mapa, talvez seja a hora de soltá-lo, de entender que o destino não é o que você desenhou, mas o que Deus escreveu. De aceitar que a rota pode mudar, que o imprevisto pode ser o caminho certo, que a interrupção pode ser a providência. Porque o mapa não é o destino, o mapa é apenas humano, o destino é divino. E só quem solta o mapa pode descobrir a beleza de ser guiado pelo autor da jornada. Quando uma porta se fecha, o instinto imediato é interpretar como fracasso. O coração se enche de perguntas, a mente procura culpados, a alma sente o peso da frustração. Mas na lógica de Deus, cada porta que se fecha é mais do que um obstáculo, é uma mensagem. Deus guia não apenas abrindo caminhos, mas também fechando aqueles que nunca deveriam ser percorridos. O problema é que a dor do fechamento fala alto demais, e nem sempre conseguimos enxergar o cuidado escondido nesse gesto. A porta que você queria atravessar com todas as forças pode ser justamente a que te afastaria do propósito. O não de Deus é tão redentor quanto o sim. É fácil agradecer quando uma porta se abre. Difícil é confiar quando ela se fecha sem explicação. Mas o caráter de Deus não muda com as circunstâncias. Se Ele fechou, não é porque esqueceu de você, mas porque decidiu proteger algo maior. Às vezes, Ele fecha porque aquilo que você tanto deseja não é o que sua alma precisa. Outras vezes, fecha porque você ainda não está pronto. E há momentos em que fecha porque tem algo muito melhor, mas que só pode ser revelado depois que você soltar o que estava tentando segurar. Toda porta fechada é um convite para depender mais, para crer mais, para amadurecer mais. José poderia ter interpretado cada porta fechada como fracasso. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas cada porta que se fechava o aproximava mais daquilo que Deus tinha reservado. Se as portas humanas tivessem permanecido abertas, ele teria permanecido escravo do ordinário. Foi no fechamento que Deus o conduziu ao extraordinário. E isso se repete na vida de todos os que escolhem caminhar pela fé. O que parece atraso é proteção. O que parece recusa é preparação. O que parece perda é, na verdade, redirecionamento.
A dificuldade está em não tentar arrombar portas que Deus fechou. Porque a insistência em forçar acessos pode até gerar conquistas momentâneas, mas sempre traz consequências amargas. O coração que não sabe esperar o tempo de Deus corre o risco de se prender em caminhos que não foram desenhados para ele. E o preço da desobediência é sempre mais alto do que o da paciência. Quem insiste em abrir portas sozinho descobre cedo ou tarde que algumas conquistas são piores do que as perdas. A filosofia humana enxerga portas fechadas como fracassos a serem superados. Mas a fé as enxerga como sinais a serem respeitados. O cartesiano busca clareza antes de parar. A fé confia na mão invisível que guia mesmo quando a razão não entende. É nesse ponto que a maturidade espiritual se revela. Saber aceitar um não como ato de amor. Saber confiar que o fechamento não diminui seu valor, mas aumenta sua dependência. Saber que a mão que fecha é a mesma que em breve abrirá, não quando você quiser, mas quando for a hora certa. Se hoje você está diante de uma porta que não cede, não insista em forçar a entrada. Talvez não seja o diabo te impedindo, mas Deus te guardando. Talvez não seja falta de capacidade, mas excesso de cuidado do céu. Talvez não seja o fim, mas apenas uma curva que te leva ao verdadeiro caminho, porque toda porta que Deus fecha é uma oportunidade de confiar mais na sua direção, e quando o tempo certo chegar, a porta certa vai se abrir e ninguém poderá fechar. O ser humano tem a tendência de acreditar que o recomeço está em uma mudança externa. Troca-se de cidade, altera-se a rotina, muda-se de emprego, termina-se um relacionamento, inicia-se outro. A lógica é simples. Se o cenário for novo, a vida também será. Mas essa é uma ilusão que mantém muitos em ciclos intermináveis de frustração. Porque o verdadeiro recomeço não é geográfico, não é profissional, não é relacional. Ele não acontece fora, mas dentro. O recomeço que vem de Deus é uma postura de coração e não uma mudança de cenário. Você pode mudar tudo ao seu redor e continuar vivendo com o mesmo peso interior. Pode estar em um novo endereço e carregar as mesmas feridas antigas. Pode ocupar uma posição diferente e ainda se sentir vazio. O coração, se não for transformado, leva o velho para dentro do novo. É por isso que muitos recomeços se tornam repetições. Porque se não há rendição interior, qualquer mudança externa é apenas cosmética. A vida parece renovada, mas a alma continua estagnada. Deus não está tão interessado em mudar as circunstâncias quanto está em moldar o coração. Ele não quer apenas te tirar de um ambiente. Ele quer tirar o ambiente que te afasta dele, de dentro de você. O recomeço dele começa quando o coração se dobra, quando a vontade própria se entrega, quando o orgulho é deixado no altar. É nessa hora que a mudança verdadeira começa a nascer. Não porque tudo ao redor se transformou, mas porque você já não olha para o mundo com os mesmos olhos. O que antes te escravizava já não tem mais poder. O que antes ditava sua paz já não é determinante, porque a raiz da transformação está na postura diante de Deus. A filosofia cartesiana diria que a mudança acontece pela clareza do raciocínio, pela distinção lógica entre o erro e a verdade. Mas a fé bíblica vai além. A mudança acontece quando o coração escolhe confiar mesmo sem compreender todos os detalhes. É uma decisão interna que gera uma vida externa diferente. Você não muda porque controlou o ambiente. Você muda porque se permitiu ser controlado por Deus. É nesse ponto que o coração aprende a descansar. O lugar pode continuar sendo o mesmo, as pessoas ao redor podem não ter mudado, os desafios podem permanecer, mas você mudou. E quando você muda no coração,
Tudo ao redor já não te domina mais. Esse é o segredo do verdadeiro recomeço. Não é uma fuga, é uma entrega. Não é trocar de cenário, é trocar de postura. Não é reinventar planos, é se submeter ao plano eterno. Quando o coração decide se dobrar diante de Deus, as circunstâncias já não têm mais o poder de definir quem você é. O peso do passado perde força. As feridas ganham cura e a vida começa a se alinhar com o propósito. Não porque você resolveu tudo com suas mãos, mas porque permitiu que Deus transformasse o centro de tudo, o seu coração. Há uma inquietação natural em querer saber para onde ir. Como será o amanhã? Qual o próximo passo certo? A mente humana anseia por garantias antes de avançar. Deseja mapas completos, prefere certezas a riscos. Mas a fé que nasce de Deus caminha em outra lógica. Quem anda com Ele não precisa saber para onde vai. Basta saber com quem vai. Essa é a essência da confiança. Caminhar não porque o destino está claro, mas porque a presença está ao lado. Abraão ouviu o chamado: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia coordenadas, não havia explicação detalhada, não havia segurança, segundo a lógica humana. O convite não foi: vá para a terra tal, mas vai para a terra que eu te mostrarei. A direção viria no caminho. O destino só seria revelado à medida que a obediência fosse dada. Essa é a marca do andar por fé. Você dá o passo sem ter todas as informações, porque confia em quem está conduzindo. É uma rendição radical da necessidade de controle, e essa rendição é libertadora. O problema é que vivemos em um mundo obcecado por previsibilidade. Queremos saber os próximos 5 anos, o cronograma dos sonhos, os detalhes da jornada. Mas Deus não trabalha com cronogramas humanos. Ele trabalha com processos de fé. Ele não entrega mapas prontos. Ele oferece sua mão. Ele não dá todas as respostas. Ele dá a si mesmo. E é suficiente, porque quem anda com Ele pode até não saber o caminho, mas nunca se perde. Quem anda com Ele pode até atravessar vales escuros, mas não é consumido pelo medo. Quem anda com Ele pode até enfrentar desertos, mas encontra provisão no meio da aridez. O andar sem saber para onde vai confronta o orgulho humano, porque expõe nossa fragilidade, mostra que não temos o controle que imaginávamos, revela que nossa sabedoria é limitada. E é nesse reconhecimento que nascem os maiores recomeços. O coração que aceita caminhar sem mapa, mas com Deus, já não é escravo da ansiedade. Ele não precisa antecipar tudo, não precisa se desesperar com o amanhã, não precisa se agarrar a garantias frágeis. Ele sabe que cada dia tem o seu mal e que cada dia também tem a graça suficiente para enfrentá-lo. Essa é a lição mais difícil para quem deseja recomeçar. Aprender a se mover sem saber o destino. Mas essa também é a lição mais transformadora. Porque nesse processo você descobre que a vida não é sobre conquistar lugares, mas sobre conhecer a Deus no caminho. Não é sobre chegar rápido, mas sobre caminhar no compasso da obediência. Não é sobre ter controle, mas sobre se deixar conduzir. E quando essa verdade entra no coração, a jornada deixa de ser peso e passa a ser confiança. Porque quem anda com Deus nunca anda no escuro, anda na luz que guia um passo de cada vez. Chega um ponto em que todas as tentativas de manter o volante provam ser inúteis. Você pode insistir em planejar, pode reorganizar estratégias, pode desenhar mapas e cronogramas. Mas sempre que tenta guiar sua própria vida, descobre que o controle escapa por entre os dedos. É nesse ponto que o recomeço verdadeiro exige a decisão mais radical. Parar de dirigir e entregar a chave. Não entregar parcialmente, não segurar uma reserva de controle, não manter um plano B escondido. É a entrega completa, total, irreversível.
É olhar para Deus e dizer com sinceridade: toma, porque eu não sei mais guiar. Essa decisão é mais do que simbólica. Ela transforma toda a forma como você vive. Porque enquanto você tenta dirigir, a ansiedade governa. Enquanto você segura a chave, o medo de errar paralisa. Mas quando você entrega, o fardo sai dos ombros. A vida deixa de ser uma sequência de tentativas frustradas e passa a ser uma caminhada guiada pela soberania divina. A paz não vem porque os problemas desapareceram, mas porque o motorista mudou. Você já não precisa mais saber o destino, porque confia em quem conduz. Já não precisa mais entender cada curva, porque sabe que nenhuma delas é por acaso. Já não precisa mais temer o futuro, porque sabe que o futuro está nas mãos daquele que escreveu a eternidade. Entregar a chave é o ato de fé que redefine a história. É a cruz diária que Jesus pediu que carregássemos. É abrir mão da ilusão de que a vida é sobre a nossa vontade e abraçar a verdade de que tudo é sobre a vontade de Deus. Essa decisão pode parecer perda aos olhos do mundo, mas é a maior vitória que alguém pode alcançar. Porque é nesse momento que a alma encontra descanso, que o coração encontra direção, que a mente encontra clareza. É nesse ponto que o recomeço não é mais tentativa humana, mas obra divina. E tudo que nasce em Deus permanece. O convite agora é direto. Pare de dirigir. Pare de tentar provar que é capaz. Pare de se desgastar tentando segurar o controle. Pare de recomeçar em ciclos que sempre terminam no mesmo lugar. Hoje é o dia de entregar a chave. Hoje é o dia de deixar que Cristo assuma o volante. Hoje é o dia de experimentar a liberdade de não precisar mais ter todas as respostas, porque você conhece aquele que é a própria resposta. Esse é o verdadeiro recomeço. E ele começa agora, no momento em que você decide render não apenas os planos, mas a própria vida. O verdadeiro recomeço não nasce do esforço humano, nem da soma de novos planos, nem da busca incessante por controle. Ele acontece quando você se rende por inteiro e permite que Deus assuma a direção. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de tentar, exausto de falhar, desanimado por repetir sempre os mesmos ciclos. Mas tudo isso pode mudar no instante em que você decide parar de lutar contra a vontade de Deus e entregar completamente sua vida a Ele. Recomeçar com Deus não é ter todas as respostas. É confiar em quem já as tem. Não é conquistar tudo o que sonhou. É descobrir que o maior sonho é viver em obediência à sua voz. Não é fugir do passado. É permitir que ele cure suas feridas e transforme sua história em testemunho. Hoje você tem diante de si a escolha mais importante: continuar no volante, tentando guiar sozinho, ou entregar a chave ao Senhor e viver a paz de quem descansa nos braços daquele que nunca falha. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o caminho do recomeço verdadeiro. E tudo começa com uma decisão: deixar Deus te guiar.